Senhor. Senhor, em nome de Jesus. O Senhor tem nos chamado pelo nome, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Pastor Kleber, eu passei a tarde aqui em oração pela sua vida e eu vi o Senhor acelerando, aquilo que ele começou a fazer, as promessas antigas sobre a sua vida. Arabashuri cantaralabasuri cantaralabás. Papai querido, em nome de Jesus Cristo, eu via o Deus vivo colocando ferramentas novas na sua mão. Erabashuri cantaralabasuri Meu cantaralabás. Deus. E o Senhor falava ao meu coração: esse é o meu filho, um canal da minha glória, da minha presença. Oh, rabachuri cantaralabasuri cantaralabás. Pastor Kleber, Aleluia. existe uma palavra queimando no altar de Deus, para este lugar, para este tempo, com Louvado aquilo que você seja o nome do carrega, e Senhor. nós cremos que o Senhor te levantou para liderar aquilo que o Espírito Santo já colocou no seu coração. Eu creio. E o Eu Senhor creio, ó diz nesta Deus. noite para você, assim como você tem sido fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Lá em Jeremias 20 diz: a sua palavra era em meu coração um fogo ardente. E nós profetizamos nesta noite sobre a sua vida, que o fogo do Espírito Santo Ei, Jesus. continue a queimar no seu coração e que encontre liberdade Jesus. nesta noite. Oh, Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Pastor Kleber, oh, eu ouso a dizer que nunca mais as suas ministrações serão as mesmas, porque Deus, Ele usa a sua boca como espada afiada. Oh, eu vejo vestes novas. Oh, o Senhor coloca brasas vivas em seus lábios. A palavra do Senhor será ministrada. Oh, com a autoridade, com discernimento e a unção do Espírito, que o céu encontre espaço para se mover na sua vida, onde você chegar. Eu quero declarar que Louvado e pessoas exaltado que esse você teu vai nome, orar, Senhor. se estiverem mortas, elas vão ressuscitar. Se estiverem enfermas, elas serão curadas. Eu quero te dizer que não é apenas uma pregação, mas é uma direção. Será confronto, haverá cura, alinhamento, um despertamento, porque o Senhor tem chamado você para um despertamento, Recataralabashuri cantaralabás. O Senhor Jesus está chamando os filhinhos de volta ao altar, está chamando de volta ao altar. Ora cantaralabassuri andaralabás. Em Hebreus a palavra diz, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e mais cortante de qualquer espada de dois gumes. E nós profetizamos que cadeias serão quebradas através da palavra de Deus. Ore keterebashuri cantaralabás. Chamados serão reavivados. Oh, corações endurecidos serão visitados, mentes confusas receberão direção do Deus vivos. Feridas escondidas nesta noite, serão curados pelo poder que há no nome de Jesus. E aquilo que estava morto voltará a viver pelo sopro do Espírito Santo. Rabababachuri cantaralabás. Oh, Pastor Kleber, eu vejo Deus renovando as suas forças como de uma águia. Tem um óleo fresco caindo sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a vida dos seus discípulos. Rabachuri cantaralabassuri andaralabás. Papai querido, continue escondendo o teu filho em ti, aonde o inimigo não vai encontrá-lo. Fortalece cada vez mais ele na força do teu poder e que nenhuma batalha invisível roube aquilo que o Senhor Deus já colocou nas mãos do teu filho. Oh, requeterebassori andaralabaxeri andaralabás. Oh, rababababaxequeterebassui andaralabassoi andaralabás. Oh, rabacantaralabaxuri canteri andaralabás. Paizinho querido, eu oro pela vida da Ellen, do João agora.
que vão ministrar o louvor, que eles não apenas, meu Pai, ministre o louvor, mas que eles adorem o Senhor com tudo aquilo que eles têm. Ah, Senhor, que haja cânticos espontâneos para que cadeias caiam por terra na autoridade que há no nome de Jesus. Que eles, meu Pai amado, não queiram apenas uma performance, mas um lugar de um coração contrito, assim como Davi, quando ele te adorava. Ah, papai querido, em nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo, continue fortalecendo meus irmãos na força do teu poder. Cerca-os, meu Pai, por trás e por diante, e sobre a vida deles o Senhor põe as tuas mãos, em o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cadê a compostura, Ju, da mulher? As meninas aqui em casa falando, daqui uns dias eles vão colocar o prédio que vai colocar você pra fora, viu? Eu nunca vi quem grita tanto. Gente, Glória a Deus. eu não dou conta, eu não dou conta. É muito forte, é maior do que eu. Eu fico até tentando, sabe, ser um pouco elegante, mas não tem como. Quando a presença vem, quando a glória vem, o que eu sei fazer é me render aos pés do amado. Aleluia. João, Ellen, é com vocês, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Boa noite, igreja do Senhor. A paz de Cristo, shalom a todos. Nessa mesma atmosfera que já estamos aqui sentindo a glória, a presença do Senhor já é notória em nosso meio. Nós já sabemos que o Senhor está invadindo a nossa casa. E nós oramos e decretamos que a nossa voz, que a nossa oração, que a nossa entrega possa entrar em lugares aonde os nossos pés não alcançam. Que a nossa voz possa alcançar aonde nós não conseguimos ir. Que esta live ela possa ser direcionada como uma flecha para o alvo certo, para corações que estão precisando de um abraço, uma palavra, um refúgio. Que aqui agora a presença do Senhor invada cada canto e cada lugar. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, Espírito de Deus, continua, Senhor. Continua ministrando, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei.
sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, Oh, aleluia, Jesus. me desce como Senhor. fogo. Vem, Espírito Santo. Vem com Vem, Espírito Santo, vem queimando tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que está dentro de nós, que está sujo, Senhor, e limpa, purifica com teu Espírito Santo. Habita em nós como fogo de Pentecoste, aviva no Senhor, aviva a tua igreja, aviva no Senhor. Oh, aleluia, Jesus. É um fogo santo, 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 Vem santo. como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Pois o Senhor nos deu um espírito de ousadia, não um espírito de escravidão. Oh, Jesus, nós recebemos o Espírito de Deus que nos faz por adoção e chamamos Ele de Abba, Pai. Convide o Espírito Santo a entrar em você, a entrar no seu lar, a entrar na sua casa, na sua família, nas áreas mais escondidas do secreto, onde você chora, onde você lamenta, onde você olha, você não vê solução. Convide Ele. Oh, Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Uou! No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então Jesus veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus.
melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz o mar no caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Aleluia. não há nada, Igreja do Senhor, nada melhor. muitas vezes nós olhamos para certas áreas da nossa vida, nossa família, nossas emoções, nossa saúde, ou aquele sonho que morreu, não é assim? E a única coisa que conseguimos ver é o cenário do fim. Um sepulcro guardado por uma pedra. O diagnóstico do mundo para você talvez tenha sido: acabou, já era, não tem mais jeito. Mas a palavra do Senhor para nós hoje não é de morte, não é de morte. O lugar onde o mundo decretou o seu fim é na verdade o cenário perfeito para o início do maior milagre da minha vida, da sua vida, da sua história. Aleluia. Oh, aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, escute, já havia 4 dias, já estava fedendo. Para a lógica humana, o cenário era de morte. Aleluia. O cenário era de morte, o decreto era de morte. Mas Jesus olhou para aquela realidade e disse: tirai a pedra, tirai a pedra. Eu quero que você decrete aí na tua casa. Eu quero que você decrete, que você levante as tuas mãos como um ato profético na área que você está vendo um sepulcro, uma pedra em cima dessa situação. E com apenas uma palavra, Ele chamou a vida. Ele está chamando a vida. Ele está chamando a vida. Ele está chamando a vida e Ele está dizendo: tirai a pedra, removei a pedra, remova a pedra. João diz, Jesus disse em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Hoje, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, eu quero que você memorize isso. Eu vou memorizar, porque eu sei que Deus está fazendo algo sobrenatural na minha vida com essa ministração. Eu sei que o Senhor está avivando aquilo que já estava morto, que estava fedendo, que estava cairado dentro de mim. E eu quero que você declare aí na sua casa que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus
dentre os mortos está presente neste lugar. Não há Uau! nada, Ele está aqui. nada melhor, não há Esse Espírito não habita em túmulos, em túmulos, em túmulos. Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele habita na nossa igreja, Ele habita na nossa comunhão, Ele habita na unidade de Cristo, Ele habita em nós como irmãos do Senhor. E Ele está aqui, Ele está removendo a pedra do teu sepulcro. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos, haverá um barulho de ressurreição neste lugar. Nós declaramos para o inferno ouvir que haverá um barulho de ressurreição. Oh, onde havia vergonha, haverá dupla honra. Onde havia silêncio e luto, haverá cânticos de alegria. Onde havia silêncio e luto, haverá cânticos de alegria. Haverá cânticos. Onde o inimigo colocou uma pedra, o braço forte do Senhor vai mover esta pedra. O braço forte do Senhor está movendo esta pedra. Se você crê que o túmulo de Jesus está vazio, minha irmã, meu irmão, é por isso. Nenhum túmulo na sua vida pode resistir à voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abre, Pai. Abre, Jesus. Abre, Jesus, eu quero te convidar, meu irmão. Feche seus olhos, meu irmão. Feche seus olhos agora. Adore ao Senhor, porque a honra, a glória, o poder, o louvor e a adoração é para Ele. É para Ele, para que Ele seja exaltado, para que seja glorificado o nome do Senhor. Pense naquilo que o inimigo disse que estava morto na sua vida. Coloque aí agora aos pés da cruz. Pega essa situação, eu vou pegar a minha situação e vou colocar agora aos pés da cruz do Senhor. Aonde o inimigo disse que está morto, que você sente que está fedendo, que você olha. Pensa nessa área agora. E em nome de Jesus nós profetizamos, como igreja do Senhor, que haverá um barulho de ressurreição neste lugar. Há um barulho de ressurreição neste lugar. Há um barulho de ressurreição neste lugar. Aleluia, 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 aleluia. Oh. Não há nada, Não há nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz o mar no caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o nosso Deus, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Glória a Deus! Coisa linda, meu Deus do céu, que presença maravilhosa. Meu Deus do céu, coisa linda. Pastor, seja usada aí. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus! Ó, se a gente acabasse aqui agora, já tava tudo certo. É Já tava tudo verdade. certo. Meu Deus. Ó, eu vou ir pro culto daqui a pouquinho. Não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Gente, é contagiante. Louvado e exaltado és o nome do Senhor. Mais uma vez, está com vocês, povo lindo, povo maravilhoso. Amados, eu vou falar um negócio para vocês. Que unção poderosa está nesse culto. Meu Deus! Aleluia. Simplesmente E nós estamos maravilhoso, transmitindo pelo YouTube maravilhoso. também, viu, pastor? É? Tá transmitido pelo YouTube também? Também. Agora estamos no YouTube ao vivo e estamos aqui pelo Oh, Zoom ao vivo. glória! Então Oh, estamos nas duas glória! plataformas agora. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Amados, é maravilhoso estar com vocês. É sempre muito bom, principalmente quando a gente tem a oportunidade de poder falar do Pai. O Pai simplesmente é maravilhoso. O Pai, ele é misericordioso. O Pai é amor. O Pai, ele é simplesmente o nosso refúgio. Ele é aquele que a gente vai nos braços dele, ele abraça a gente. Eu sempre, quando eu tenho essa figura do Pai, eu sempre me imagino assim, com uns 3 aninhos de idade, que ele me pega e me coloca no peito dele, sabe? E é maravilhoso. Amados, como sempre, nós vamos falar daquele que é o centro de todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Não tem como nós falarmos de mais nada a não ser de Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então eu tenho 2 textos em base aqui, que é Romanos, capítulo 10, Romanos 10, versículo 4. Vamos lá, Romanos 10, capítulo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E eu quero trazer também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Vocês estão me ouvindo bem? Assim? Tá? De boa? Na primeira carta aos Coríntios, vamos lá, capítulo 13, que é muito conhecido. É algo muito importante que a gente precisa falar para esse tempo. Do versículo 1 ao versículo 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. Conhecidíssimo por todos. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a versão que eu estou usando aqui é a NVI, tá? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada me aproveitaria. Meu Deus! Amados, quando nós olhamos principalmente essa questão de quem nós somos e o porquê nós fazemos o que fazemos, tem muita coisa que precisa a igreja ser despertada. E é tão profético isso, que o que a pastora Patrícia falou hoje, eu tive a oportunidade de ministrar no Congresso de Missões ontem à noite e hoje de manhã. E pela primeira vez aconteceu algo assim, sabe, sobrenatural. Um senhor, o pastor do lado, ele começou a falar em línguas. Mas ele não estava falando comigo. Ele só estava falando em línguas. E eu comecei a entender o que aquele pastor estava falando. E eu fiquei espantado. Eu falei, eu estou entendendo o que ele está falando. E de repente ele vira e fala tudo aquilo que eu estava ouvindo em línguas. Sobre esse destravamento. O Senhor falou, eu sou o teu Deus.
e eu vou entregar um baú nas tuas mãos, e esse baú estará aberto. E você passará e as pessoas pegarão desse tesouro que você está distribuindo. Então, amados, uma das maiores crises da igreja de hoje, quero que você guarde isso no teu coração, não é falta de trabalho, não. Não é falta de culto. A nossa maior crise é a falta de identidade de quem nós somos no Senhor. A gente está vendo as igrejas, elas estão fazendo tudo. Elas estão fazendo. As igrejas estão cheias, as igrejas estão servindo, as igrejas estão contribuindo. A gente está vendo a galera liderando, cantando, pregando. Só que muitas delas que estão fazendo tudo isso, elas estão cansadas. Elas estão vazias. Por quê? Porque elas não sabem quem elas são em Cristo. Elas esqueceram o verdadeiro motivo delas fazerem o que elas fazem. A gente vê todo tipo de pessoas dentro da igreja, você sabe disso. Aqueles que tentam comprar o amor de Deus com seu suor, achando que, eu vou fazer. Não, eu preciso merecer a bênção tentando ser perfeito, que não tem como nenhum de nós ser perfeito. Aqueles que trabalham só por obrigação, por medo, por responsabilidade, pelo peso da consciência. Quantas pessoas nós conhecemos que são motivadas pelo medo, pela responsabilidade, pela obrigação. E o que é o evangelho? O evangelho é a boa notícia. O evangelho é leve, é libertador. Porque Jesus, ele não morreu na cruz. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Jesus não morreu na cruz para recrutar uma multidão de escravos assustados. Não, amados. Ele veio para resgatar filhos amados. Cada um de vocês que está me ouvindo, que está assistindo através do YouTube, ei, você não tem noção quem é você. Você é uma princesa do reino, um príncipe do reino. Amados, a cruz fez duas coisas maravilhosas para nós. A gente precisa ter isso na nossa boca aqui, ó. Isso precisa exalar, a gente precisa suar isso. A gente precisa ter o cheiro disso. Olha o que a cruz mostrou. O tamanho do amor do Pai. O Pai deu o que ele tinha de mais precioso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas que tivesse vida eterna. Deus, amado, nos deu a pureza do nosso Senhor Jesus. Jesus limpou a nossa ficha que estava suja. Amados, todo cristão que cresce e amadurece, ele abandona o medo. Nós, como príncipes e princesas do reino, como sacerdotes do Senhor, como reis em fase de treinamento, nós precisamos abandonar o medo de tentar fazer por merecer. Porque o que acontece? Acontece três coisas que a igreja ela precisa ter isso gravado no coração. Porque o amor, entenda isso, ele vira o nosso motor, ele que nos impulsiona. A justiça de Cristo vira o nosso chão, nós conseguimos pisar de forma firme. E a fé vira a nossa maneira de falar e de ver o mundo. Amados, se eu tenho fé em Jesus, se ele me justificou, ele me fez justiça de Deus, isso me impulsiona. E a primeira coisa que eu quero trazer para você é esse motor é o amor, o motor é o amor da vida cristã. Sabe, quando essa palavra está dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. Se eu tivesse o dom de profecia, se eu conhecesse todos os mistérios, se eu conhecesse toda a ciência, tivesse todo o conhecimento do universo, e eu não tivesse amor, isso não valeria nada. Mesmo que eu desse tudo, mesmo que eu tivesse toda a fé para falar assim, monte, sai daqui e ergue para cá. Se eu não tiver amor, isso não vale nada. E o apóstolo Paulo, quando ele fala do amor, mas ele dá um choque de realidade para a gente hoje. Sabe o que ele diz de forma perfeita? E a gente precisa nos atentar a isso. Você pode pregar mensagens maravilhosas, mas se você não tiver amor, isso não vale nada. Você pode ajudar os pobres, você pode servir na igreja, você pode ser um líder famoso, você pode até dar sua própria vida, mas você está fazendo isso por quê? Por responsabilidade? Por medo? Por compromisso?
Qual é o resultado de fazer tudo isso sem amor? Nada, não vale nada. Deus, ele olha a intenção do quê? Do coração. Amados, isso aqui é muito sério. Porque a gente acha, a gente foi doutrinado dessa forma, que assim, ó, Deus é um chefe de uma grande empresa que ele só se importa com as metas de venda. Não. Deus está olhando aí, ó. Aí dentro de você aí. Essa centelha que está dentro de você vai. Tchum, 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 tchum. Ele está olhando para isso aí. Ele quer saber por que você faz o que você está fazendo. Por quê? Ah, mas eu sou obediente. Ei, ei, ei. Presta atenção. A obediência pode nascer de vários lugares. Eu sou obediente porque tenho medo de ir para o inferno. Ah, eu sou obediente porque, né, eu quero ser elogiado pelo meu líder. Ou porque o meu avô, ele era crente, aí o meu pai era crente, eu tenho que ser crente também. É uma tradição, todo mundo é crente. Mas o que que Deus quer? Deus quer relacionamento. Ele quer olhar dentro dos teus olhos. Ele quer saber por que você faz o que faz. A gente não foi laçados pelo medo. Nós fomos abraçados pelo amor. Você tem noção do que é isso? Romanos capítulo 5, quer ver? Vai vindo, eu vou jogando. Romanos capítulo 5. Cadê? 5. Eu tô aqui no tablet, que fica mais rápido. Romanos 5, versículo 8, ele diz assim, ó. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amados, guarda essa, que essa aqui é muito poderosa. Quando nós olhamos, por exemplo, para Efésios capítulo 2, versículo 1, nós estávamos mortos. Mortos. O que que um morto serve? Para nada. Para nada. A gente estava morto. E ele foi lá, com seu amor, deu seu filho, que ele tinha de melhor. Amados, Jesus, ele toma sobre ele tudo. Eu quero que você entenda que o amor é a única coisa que muda alguém de verdade. Só o amor pode mudar alguém de verdade. As mamães, cadê as mamães aí? Isso, as mamães. Amados, o filhinho lá, bebezinho, ela acorda às 3 horas da manhã para poder cuidar dele. E o bichinho faz cocô, fica fedido, entendeu? Berra, tem cólica. Ela tá cansada, às vezes teve um dia estressante. Mas você acha que para ela é peso levantar de madrugada para poder cuidar desse filho? Não é. Ela nem é remunerada por isso, não. Ela também não faz por obrigação. Não, ela faz porque ela ama. E o amor, guarda isso, tira o peso do sacrifício. Porque quem foi tocado por esse amor, guarda isso no teu coração. Ele muda de atitude. Ele vai orar, ele ora porque ele se alegra em conversar com o Pai. Sabe por que que ele serve na igreja? E ele serve aqui, ó, com um sorrisão aqui, ó. Porque ele ama a casa de Deus. Ele ama aquelas pessoas. E ele não consegue ficar calado. Então ele começa a falar desse amor, ele evangeliza por onde ele passa. Por quê? Porque ele quer que os outros sintam o mesmo abraço que ele sentiu do Pai. Sabe, amados, isso precisa estar aqui, ó. Precisa estar aqui na nossa boca. Muitas pessoas estão desistindo da igreja. Muitas pessoas estão desistindo dos ministérios. Por quê? Porque elas entraram na porta da obrigação. Porque elas entraram na porta da vaidade. Ah, ninguém bateu palma, então eu vou embora. Ninguém me elogiou, eu vou embora. Mas quem trabalha por amor, quem trabalha com amor a Jesus, ele não desiste. Por quê? Porque o seu prêmio não é elogio das pessoas. O seu prêmio é agradar a Deus. O seu prêmio é Ele, por Ele, para Ele. Então, guarde isso. A segunda coisa que eu quero trazer de forma muito intensa para a gente aqui é que a justiça de Cristo é a nossa nova roupa. Colocarei novas vestes.
Eu coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando, vem. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, amados, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o coração de tudo. A grande troca do que aconteceu lá na cruz do Calvário. Você estava vestido roupa suja, rasgada, fedia por causa dos seus pecados, cheio de dívida. E chega o meu Senhor, o teu Senhor, o amado da minha alma, da sua alma, com uma roupa branca, limpa, brilhante, brilhante da justiça dele, e com o bolso cheio para pagar a nossa conta. Ele pegou, amados, isso aqui é muito forte, ele pegou a minha sujeira e a sua. Ele pegou a nossa culpa, ele pegou o nosso castigo. E o que nós ganhamos? Nós ganhamos a pureza dele. Nós recebemos a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. É aqui que está a grande diferença entre tentar agradar a Deus do nosso jeito e aceitar aquilo que o meu Senhor Jesus fez. Porque a religião, a gente foi treinado, tipo, ó, você precisa obedecer para você ser aceito por Deus. Olha, você precisa se esforçar, você precisa ter um desempenho. Eu tenho que merecer, então faz alguma coisa. E o que aconteceu? Enchemos as pessoas de ansiedade. As pessoas vivem com medo, com culpa constante. Por mais que elas orem, por mais que elas façam, elas parecem que estão em dívida, elas estão sempre tentando fazer isso. Ei, troca o teu fardo comigo. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Você já foi aceito por Jesus. Cristo já te resgatou. Viva como filhos eleitos. Olhando para a obra da cruz de forma perfeita. Eu não merecia, mas Cristo mereceu por mim. Agora, isso traz o quê no meu coração quando eu tenho essa convicção? Eu tenho paz. Eu tenho descanso. Eu tenho confiança. Aí, amados, nós podemos orar com a cabeça erguida, olhando para Ele. Não porque não erramos mais, porque eu e você somos humanos. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos errar. Nós vamos decepcionar as pessoas. Mas só que Cristo nunca errou, Ele é a perfeição. E agora, essa justiça me cobre por completo. Porque a nossa aceitação não depende mais de um dia bom ou de um dia mau. Ela depende de Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando as pessoas tropeçam, quando elas falham, quando elas pecam e tal, o que o inimigo, o que a legalidade, o que a religião coloca? Deus nem vai ouvir mais as suas orações. Deus vai virar as costas para você. Aí a gente esquece que não é o nosso desempenho. Foi aquilo que ele fez. Eu fui feito justiça de Deus. O cristão que com verdade, mesmo na hora do erro, ele pede perdão rapidinho, ele levanta a cabeça e lembra, ei, Deus me ama por causa do sangue de Jesus. Não porque eu sou perfeito. Amém, amados? Quem está compreendendo? Então, eu fui feito, declare, eu fui feito justiça de Deus em Cristo. Eu fui feito justiça de Deus em Cristo. Eu fui feito justiça de Deus em Cristo. E essa fé que eu tenho nessa justiça, esse motor que é o amor que me move, se torna o meu vocabulário. A fé é o vocabulário de quem sabe quem é. Porque Romanos capítulo 10, versículo 6, a primeira parte do versículo diz, porque a justiça que vem da fé fala. A fé, guarda isso no teu coração, ela tem voz. A fé não é só um pensamento positivo guardado aqui na minha mente.
É algo que sai da minha boca. Eu recebi, esse amor me impulsiona, essa justiça me acolheu. Então, eu não consigo ficar calado. Porque ter fé, guarda isso no teu coração, é concordar em alta voz com aquilo que Deus já falou sobre você, sobre a tua casa, sobre o propósito que Ele estabeleceu sobre a tua vida. As pessoas hoje em dia, elas não sabem quem elas são em Cristo, elas vivem reclamando, se fazendo de vítima. Pessoas que sabem quem são, as pessoas que já receberam isso, que reconhecem esse amor, essa justiça, elas já falam com o quê? Como vencedor. No meio da tempestade, no meio do caos total, ela fala com convicção. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é, não importa onde estiver, toda lágrima que cai está em tuas mãos, nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão. Então a fé, guarda isso, não é fingir falar, então pastor, eu vou fingir que esses problemas não existem. Aí você, ele tá lá de novo. Não, não é isso não. A fé é olhar para o problema e falar assim: Deus é infinitamente maior. Deus é infinitamente maior. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 diz: que por isso eu falei. Foi usando a voz que você, que está me ouvindo através desse culto, foi salvo. Crendo no coração e confessando com a sua boca. Eu e você devemos viver todos os dias dessa forma. Deus já fez a parte dele. Deus nos deu o sim em Cristo. Qual que é o nosso trabalho agora? Dizer amém. Todas as promessas de Deus estão liberadas sobre a tua vida. Diga amém, porque ele já falou o sim. Já foi declarado, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Já repousa sobre você isso. A nossa fé muda a nossa forma de falar, amados. Quantas vezes a gente já ouviu ao nosso redor, pessoas falando, isso aqui não tem mais conserto não, isso aqui já era. Isso aí, meu amigo, só Jesus na causa. E às vezes nós ouvimos isso. As pessoas falam para nós: você não tem conserto. E o que a fé responde? Eu sou nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo. Hebreus capítulo 13, quando o medo vier, a fé vai responder: ele nunca vai me deixar, ele nunca vai me abandonar. De maneira alguma, não te deixarei, nunca te abandonarei. Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não temas, Isaías 41, 10, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. E às vezes, guarda isso no teu coração, o inimigo das nossas almas ainda fica acusando de coisa lá atrás, falando que você é sujo, que você é suja, por isso, por aquilo outro, e traz um monte de coisa na tua mente, no teu coração. Ei, a minha fé em Cristo Jesus, que foi feito, eu fui feito justiça nele, o sangue dele derramado, vai falar: eu fui lavado, eu sou justiça de Deus. Mas vós, quer ver? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Não, vale a pena falar isso aqui. Falar da palavra, amados. Primeira carta aos Coríntios, guarda no teu coração, capítulo 6, versículo 11. Olha aqui. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus, meu Deus. Amados, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que nos ama, pelo seu sangue, ele nos libertou dos nossos pecados. Então, guarda algo no teu coração, mesmo que a crise vier, mesmo,
posso fazer tudo aquilo que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Por isso que eu não temo. Então, guarde isso. A sua fé não precisa fabricar um milagre do nada. A sua fé só precisa tomar posse daquilo que Jesus já deixou aí dentro de você. Está dentro de você. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está aí dentro de você. Desperta ele. Gálatas capítulo 4, versículo 6, diz assim: Ei, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está aí dentro de você, que clama: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Então, uma vida cristã verdadeira, para a gente concluir, forte, feliz, acontece quando eu uno três coisas simples. O amor, primeiro, que limpa o meu coração de segundas intenções. A justiça de Cristo, que me dá a certeza de que eu sou aceito. Oh, meu Deus, quando a noiva do Senhor entender, quando a igreja do Senhor entender que ela é aceita, que ela é perdoada, vai mudar muita coisa. E a fé, o amor que limpa, a justiça de Cristo que nos dá a certeza de quem somos aceitos, perdoados, e a fé que nos dá coragem para falar, para viver todas as promessas de Deus. Porque quem vive cumprindo regra, guarda isso no teu coração, você que está me ouvindo, morre cansado. Sabia disso? Ah, eu preciso fazer para merecer. Você vai ficar frustrado a vida toda. Porque você nunca vai achar que fez o suficiente, vai estar sempre se cobrando, se cobrando, se cobrando. Mas quem entende que é amado, que foi limpo por Jesus, e passa a falar com fé, esse permanece firme como uma rocha. Deus não colocou, guarde isso, um anúncio de emprego no jornal procurando operários assalariados, ei, contratos. Não, ele abriu a porta da casa dele para os seus filhos que estavam perdidos e foram achados. Porque quando nós sabemos quem nós somos, nós não trabalhamos na igreja para conseguir algo de Deus. Nós trabalhamos porque já fomos conquistados por Ele. Meu Deus! Deus já provou que te ama, filho. Deus já provou que te ama, filha, lá na cruz do Calvário. Ele já deu a pureza dele como presente. Ele já garantiu todas as promessas. Então, a partir de hoje, com seus olhos fechados assim, declare: Senhor Deus, a partir de hoje, eu não vou viver mais como escravo, pesado. Ele me chamou para ser livre como um filho, como um príncipe do teu reino, como princesas do teu reino, como reis em fase de treinamento. Senhor Deus, que a tua noiva, a tua igreja, os teus filhos, o corpo de Cristo sobre a terra, eles entendam quem são no Senhor, são lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Foram, Pai, adotados pelo Senhor. Nós temos duas heranças, que é a herança de Deus e a herança de Cristo. Nós fomos aceitos. Repousa sobre nós, agora nós entregamos o trono da nossa vida ao Senhor Jesus, porque desde o início nós precisamos estar debaixo desse governo dele, como Cristo, nosso cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Podemos estar reunidos como igreja falando da tua palavra. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém. Aleluia! Que palavra, meu Deus do céu. Meu pastor, agora eu não sei como é que eu faço para tirar. É o senhor lá do YouTube. Só tá aparecendo você. Eu vou ter que aprender, estamos aprendendo. Mas na hora que eu estava orando pelo Senhor, a Leidiane, a nossa profeta de Minas Gerais, ela escreveu aqui para mim. Cadê? Cadê aqui? Aqui, ó. Ela falou que viu palavra de conhecimento e restauração de identidade. Enquanto Amém. você orava pelo pastor, a autoridade para ele nessa área vai sem medo, em nome Amém. de Jesus. É o que o Senhor tem Amém. para você infinitamente mais. Ah, ele já mudou Glória a Deus. automaticamente, ó. Eu liguei o meu microfone, ele já foi. Então,
Glória a Beleza, Deus. amém. Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Que o Senhor continue te abençoando, te Amém. guardando, hoje e Amém. sempre, em nome de Jesus. Que Ele Amém. faça florescer os seus caminhos, em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Gratidão pelo seu sim, Amém. pela sua entrega, em o nome de Amém. Jesus. Que o Senhor e a sua família inteira seja ricamente abençoada em nome de Glória a Jesus. Deus. O senhor fica à vontade, o senhor pode participar até o final, mas eu sei que o senhor tem culto agora, né, na sua igreja. Amados, olha, eu vou falar algo para você. Esse culto é um derramamento diante da presença do Senhor. Ele é muito mais impactante do que a própria igreja local, porque muitos vão sem reconhecer quem são. Então se torna um aglomerado sem visão, um aglomerado sem propósito, um aglomerado sem entenderem quem são e por que estão fazendo. Mas ó, beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a semana de vocês poderosamente e que o Senhor desperte em vocês essa identidade e que as escamas caiam dos olhos e que vocês sejam revelados diante do Senhor e que o rosto de vocês seja descoberto do véu e que resplandeça diante da face do Senhor. É o que eu declaro sobre a vida de cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Gente, muito obrigado. Aleluia. Agradeço pela oportunidade, porque eu sou mais abençoado quando eu estou entre vocês, que nós cumprimos o nosso propósito como corpo, como unidade. Ó, beijo no coração de todos, fiquem com Deus e uma ótima semana em nome de Jesus. Tchau para Glória a vocês. Deus, tchau, Deus abençoe. Aleluia, gente. Eu não sei vocês, mas eu fui ricamente abençoada. Que palavra, que louvor, que unção profética, hein, Ju? Meu Deus do céu, olha, realmente o Senhor faz infinitamente mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Agora a palavra do Senhor aqui para os dízimos e as ofertas está lá em Romanos 12:1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Então, nessa noite de domingo, eu quero compartilhar uma verdade poderosa. A verdadeira oferta não é medida pelo valor que colocamos em nossas mãos, mas pelo valor da entrega que carregamos no nosso coração. Então, Deus nunca procurou apenas recursos, ele sempre procurou pessoas. Você pode olhar desde Gênesis até Apocalipse, vemos que o Senhor se agrada daqueles que se entregam por inteiro. O dinheiro, o dízimos, as ofertas são apenas uma expressão visível de algo muito mais profundo, que é a nossa confiança, o nosso amor e a nossa dependência de Deus. Então, quando Paulo fala sobre apresentar nossas vidas como sacrifício vivo, ele nos ensina que a maior oferta que podemos colocar no altar é a nossa própria existência. É a nossa obediência, o nosso tempo, os nossos talentos, sabe, a nossa fidelidade e também os nossos recursos que fazem parte dessa adoração. O Senhor não se impressiona com ofertas vazias, feitas apenas por obrigação religiosa ou apenas para se aparecer. Ele não se impressiona com isso. Ele observa o coração. Sabe? Assim foi com Abel e Caim. Ambos trouxeram uma oferta, mas Deus atentou primeiro para o ofertante e depois para a oferta. Deus primeiro olhou para o coração, depois para a oferta. Vocês estão entendendo? Então a oferta revelou a condição do coração. E hoje, ao devolvermos os nossos dízimos e as nossas ofertas e entregarmos tudo ao Senhor, sabe? Não estamos apenas contribuindo para uma obra, estamos declarando: Senhor, tu és o primeiro da minha vida. A minha segurança não está no dinheiro, está em ti. Tudo o que eu tenho vem das tuas mãos. Então o dízimo fala de honra, fala de amor, fala, sabe, de propósito, e ambos revelam
que está entronizado nos nossos corações. Então, que nesse momento você venha perguntar ao Espírito Santo: Senhor, a minha vida tem sido uma oferta agradável a ti? A minha oferta tem refletido a minha adoração? Porque a maior oferta não é aquilo que sai da nossa carteira, mas aquilo que sai do nosso coração. Então, se você deseja contribuir para esse ministério, você fique à vontade, com seu coração aberto, com seu coração totalmente rendido. E eu vou compartilhar aqui a tela dos dízimos e as ofertas. E você pode contribuir com alegria, com muita alegria. Amém? E eu vou orar por vocês. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos cada oferta, Pai, cada dízimo que é colocado nesse lugar. Em o nome de Jesus Cristo, recebe hoje, Senhor, os nossos dízimos, nós apresentamos no teu altar. Que ele seja expressão do teu amor, Senhor, com gratidão e confiança em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada família aqui representada, abra as portas, meu Pai, de provisão, derrama sabedoria para administrar os recursos multiplicados dessa semente lançada com a alegria e fé. Assim, Senhor amado, acima de tudo, Senhor, meu Pai amado, receba nossas vidas, que sejamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Que os nossos corações estejam totalmente rendidos ao Teu propósito. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, declaramos, Jesus, que o Senhor Jesus é o Deus das nossas finanças, é o Deus da nossa casa e do nosso futuro, e que tudo o que fizermos seja tudo para a tua honra e tua glória, em o nome de Jesus. Quem crê, diga amém e graças a Deus. Então, olha, compartilhe aí com alegria, sabe? Com alegria no seu coração, não com tristeza, não com pesar, mas com alegria em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o seu nome, Jesus. Aleluia! Que linda, que mensagem maravilhosa, né? E eu quero declarar sobre a sua vida, uma semana abençoada, uma semana de portas abertas. Efatá, abram-te portas que estão fechadas na autoridade que há no nome de Jesus. Pai querido, cerca cada um aqui com teu sangue, derrama do teu poder, da tua presença, da tua provisão, sobre a vida de cada um aqui em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, derrama cada vez mais da tua presença, da tua unção sobre cada família aqui representada. Meu Pai amado, nós consagramos essa semana ao Senhor. Cuida dos nossos, meu Pai. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Nos guarda e nos livra de todo mal em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, continue fluindo, Senhor, em nós e através de nós, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma semana abençoada para você, para sua casa, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Amanhã, às 18 horas, nós teremos a oração. Você pode também convidar uma mulher para estar aqui conosco nesse momento de oração, intercedendo pela sua casa, pela sua vida e buscando ao nosso Deus com tudo aquilo que nós temos, com toda a nossa intensidade, com todo o nosso coração, até que ele venha, até que ele venha. Amém? Um beijo no coração.